E a gente já começa, né, falando, né, desse tema aí. É que o Ciro, todos os dias, né, vem uma... na verdade, eu acho que o Bolsonaro está fazendo escola para o Ciro. Né? Só que a escola, o Ciro, com todo o conhecimento que tem, toda a didática que tem, a oratória que tem, né, a oratória acadêmica, que eu entendo ser muito melhor que o Bolsonaro nunca deu aula, né? Então é isso que diferencia, não é que um é melhor que o outro, mas o conhecimento acadêmico do Ciro é muito maior. Cair nessas coisas, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. Essa fala do Ciro, pode rodar aí, diretor. O candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, leu um documento que o chamou de Manifesto à Nação. O texto anunciou a manutenção da sua candidatura e trouxe críticas aos defensores do voto útil. O pedetista reforçou sua oposição tanto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, quanto a Jair Bolsonaro. Segundo ele, aqueles que pedem voto útil querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. Na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Esse movimento de voto útil afeta tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet. Mas para Ciro, esse movimento foi acentuado mais ainda após o debate. Ele comenta a queda do eleitorado de Ciro Gomes em relação a 2018, quando teve 12,47% dos votos, e explicado em uma boa parte por uma migração à esquerda, em direção a Lula. Muito bem, tá aí a fala do candidato Ciro Gomes e senador Amir Lando. Boa noite. E aí, o nosso ilustre Ciro Gomes aí, mais uma dessas, ele vem surpreendendo todos os dias aí com essas declarações e falas. Na sua opinião, seu entendimento sobre essa declaração dele? Olha, eu quero primeiro comentar os telespectadores, comentar essa ilustre bancada. Vou passar direto o assunto, depois a gente vai citando os nomes aqui. Mas eu quero, nesse momento, dizer que realmente é uma declaração estapafúrdia, né? Uma declaração sem sentido, uma declaração digna de uma peça de Ionesco, por exemplo, a Cantora Careca, que é exatamente o teatro do absurdo. O teatro do absurdo. Então, quer dizer, o que eu vejo... Que se tirar a liberdade de ter... O voto é secreto, o voto é livre, o voto é o cidadão que vai dar. Quer dizer, então se o cidadão resolve votar em A e não em B e mudar seu voto, é uma decisão unilateral dele que tem que ser respeitada, porque o voto é indevassável. Esse voto é exatamente a arma da cidadania, a arma para a construção do futuro, para a escolha dos seus representantes. Espero que seja com consciência, né? Espero que seja alguma coisa pesada e sopesada, uma coisa que realmente seja fruto da convicção, já que a política é sobretudo a ética da convicção e a ética do compromisso. Então eu acho que é nessa linha que tem que ser. Ora, o Ciro, cada dia ele vem assim, com uma manchete desnecessária, para não dizer agressiva, para não qualificar de uma maneira... Inconveniente, né, amigo? Digamos que é uma manchete inconveniente, né? Totalmente. Quer dizer, aonde que você diz que agora o voto útil é uma ofensa à liberdade de escolha de segundo turno? Quer dizer, o resultado da eleição é o somatório de todos os votos. Vamos ver quem terá. Hoje se desenha no cenário político nacional é o Lula, né? As pesquisas estão dizendo
Mas, de qualquer maneira, pesquisa é pesquisa. Vamos ver a apuração. A apuração, a eleição, como também a mineração, só na apuração. Então, é na apuração que nós vamos ver. Mas hoje há uma indicação, né? Um retrato que se faz de maneira quase firme e contínua, dando o Lula hoje já com a possibilidade de primeiro turno. E nada contra, o Ciro é livre, pode falar, mas fale coisa mais lógica e não uma tirada, para mim, do absurdo mesmo. Muito bem. Bom, eu como jornalista de política, eu sou obrigado a acompanhar todos os dias as notícias de política, né? Sejam aqui do nosso estado de Rondônia como do Brasil, né? E assim, eu entendo que tem algumas falas do Ciro completamente desnecessárias, tanto se referindo ao ex-presidente Lula, como se referindo ao presidente Bolsonaro também, sabe? Umas coisas desnecessárias, fora de contexto, que acho que não acrescenta coisa nenhuma. Ilustre Alexandre de Porto, boa noite, seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite ao ex-senador doutor Amirlando, Ramon Cojuí, ao nosso doutor aqui também, e uma boa noite especial a você que está aí nos vendo aí na sua casa, no seu trabalho, pelas ondas da internet mundo afora. Acho que foi uma declaração infeliz, descabida e inoportuna. O Ciro Gomes, assim como os demais candidatos, né, ele, não vou dizer todos, né, mas ele certamente está aí há alguns anos trabalhando essa candidatura. Primeiro que já não é a primeira vez que ele se candidata à presidência da República. Como ele está percebendo que não tem chance de ir para o segundo turno, aí vem com esse discurso do voto útil. Quer dizer, acho que o voto é um dos grandes exercícios da democracia. Querer pautar, acho que é descabido. Cada um vota do seu jeito. Quem acha que tem que votar o considerado voto útil ou não, cada um tem a sua liberdade e assim deve exercê-la. Esse candidato, eu considero ele extremamente inteligente, mas me parece que, a julgar pelas últimas intervenções dele, ele não sabe usar a capacidade que tem. Ele tem dificuldade para se comunicar. Aí acaba o quê? Ele perdendo o voto, perdendo espaço e, às vezes, passando mensagens descabidas e inadequadas. Eu acho que ele deveria usar o tempo dele para vender os programas de governo, o entendimento que ele tem, não para querer coagir, não sei, talvez seja um termo pesado falar em coação, mas tentar criticar as pessoas que vão votar em A ou B por conta do considerado voto útil. Parece que ele mesmo, né, Alexandre? Ele mesmo está colocando uma limitação. Eu diria que o maior adversário do Ciro Gomes chama-se Ciro Gomes. No momento tem sido ele. Muito bem. Ilustre Ramon Cojuí, boa noite. E aí, o seu comentário? Boa noite, Cícero. Boa noite, Amirlando, nosso ex-senador, Ricardo Frota, Alexandre Porto. Boa noite ao telespectador que nos prestigia nesse momento aqui na Rema 5.1. E nós hoje estamos concorrendo aí com o debate da Globo para governador. Nós estamos firmes aqui, uma audiência desse horário, né? E vamos firme, vamos adiante. Um abraço a todos. Briga de gigantes. Briga de gigante, a Rema contra a Globo. Aí. Então, o Ciro, rapaz, como candidato, ele tem que fazer um manifesto para dizer que é candidato, porque não tem ninguém enxergando candidatura ali. É um ato de desespero assim, e lamentável, né? Porque o Ciro é uma figura, eu acho que necessária para o debate público nacional. Eu sempre elogiei, eu digo que o Ciro, analista econômico, o Ciro, professor de direito constitucional, é uma pessoa que nos instiga ao conhecimento e nos coloca numa posição de qualificar o debate. Agora, o Ciro político parece que é outra pessoa, parece que a capacidade de análise que ele tem, ela se perde completamente na hora que ele vai para a disputa. Né? No Ceará, ele fez uma lambança do tamanho do mundo, impediu a vice-governadora a ser candidata a governadora, né? Rompeu com os dois irmãos, o Ivo, que é prefeito, e o Cid, que é senador, né? Para manter a candidatura, e no Ceará ele está atrás do Bolsonaro nas intenções de voto, que é o estado natal dele. Né? Então, nessas eleições de 2022, o candidato Ciro Gomes, o político Ciro Gomes, é o completo atrapalhado nesse processo. Né? E eu acho que o rancor é um péssimo conselheiro. Né?
Você nota na fala do Ciro um grande ressentimento, um grande rancor, e não se faz política com rancor. A política é a arte de construir pontes, é a arte de olhar para o futuro e construir dias melhores. Eu acho que tem atrapalhado muito Ciro, esse sentimento que ele traz, isso fica muito claro quando ele fala do presidente Lula, um sentimento de ressentimento, de rancor, né, e que eu acho que ele devia superar, porque apesar de ter 60 e poucos anos, né, ele tem ainda um belo caminho aí pela frente para traçar no debate público na política brasileira. Muito bem. Ricardo Frota, boa noite. O seu comentário sobre a fala do Ciro Gomes. Boa noite, Cícero. Boa noite, ex-senador Amirlando. Boa noite, Ramon Cojuí. E boa noite, Alexandre Porto. E todos que estão em casa nos acompanhando e nos prestigiando com a sua audiência. Cícero, o maior interessado agora é o Ciro Gomes. Porque quando se fala em voto útil, a gente fala num percentual que estão querendo arrancar, que seria do próprio Ciro Gomes, né? Nas pesquisas aliás, essas pesquisas que influenciam diretamente, porque quando você vê um candidato nesses institutos como o IPEC, Datafolha, que colocam o Lula na frente, com possibilidade de ganhar no primeiro turno, então eles estão pregando. Quem tem interesse maior no voto útil é o PT. E esse voto útil vai sair de onde? Vai sair do Ciro Gomes, alguns também da Simone Tebet. Então, acho que a indignação do Ciro Gomes, e eu sou obrigado a concordar com ele, discordo em inúmeros pontos, mas nesse aspecto eu concordo com ele. Eu acho que o eleitor ele não tem que se limitar e ficar preso à pesquisa tendenciosa. Porque se ele acreditar nessas pesquisas, eles podem querer realmente migrar o voto dele. Não acreditar naqueles candidatos que são ideologicamente a preferência para ir para aquele candidato que as pesquisas estão colocando na frente. Então, o voto útil, nesse momento, tira voto do Ciro Gomes. E talvez por essa razão ele tenha perdido um pouco. Ele não cresceu. Aliás, ele perdeu aí, pelo menos nessa última pesquisa que eu acompanhei, 1 ponto das intenções de voto. Então ele está sendo, nesse momento, o maior prejudicado. E eu acho, sim, que tem que haver segundo turno. É a possibilidade que tem dos 2 primeiros colocados estarem aí demonstrando e mostrando para a população as suas propostas e vão ter tempo de igual para igual. Isso é uma forma de oportunizar a população, de fato, quem é o melhor e quem poderá ser o próximo presidente da República.